Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho. A nossa reflexão de hoje, ela foi feita em cima de uma mensagem que eu recebi e que eu achei bastante interessante e eu divido ela com vocês. É uma mensagem que diz o seguinte: quando você não deseja que alguma coisa se desenvolva, mantenha-se de costas para ela, e ela morrerá por si mesma, como uma planta negligenciada e não aguada, que definha e morre. Assim, sempre que você perceber alguma coisa falsa, coloque-a de lado. Osho, também conhecido como Rajneesh, era um monge indiano que percorreu a Índia durante muitos anos. Ele nasceu em 1931, já é falecido, e percorreu a Índia toda num discurso pregando o que se chamou posteriormente das meditações de Osho, meditações de Rajneesh, que na realidade é um pensador que cultua as coisas simples da vida, né? Assim como toda a filosofia indiana conceitua as coisas em cima de que a vida, quanto mais simples, né? Como a gente ocidentalmente conhece, né? O menos é mais. Assim é a filosofia de Rajneesh. Mas aí eu fiquei pensando como que essa expressão, essa mensagem de Osho se enquadraria dentro da espiritualidade, dentro das nossas concepções espiritualistas. Na verdade, quando ele fala sobre você identificar alguma coisa que não é boa, alguma coisa que não te faz bem, e como que a gente deva tratar essas coisas que não nos fazem bem, ele está falando basicamente da nossa sintonia em relação ao que nos rodeia, né? As coisas e as pessoas principalmente que nos rodeiam, e como que a gente deva tratar essas pessoas. Às vezes você trabalha num lugar que mais parece um ninho de cobras do que propriamente um escritório ou uma repartição ou uma empresa. Só que você não pode simplesmente dar as costas para aquele lugar e sair dali. Você precisa continuar ali. E é aí que você precisa aprender a lidar com essas coisas. E a essência do que nós precisamos ter em mente para lidar com situações como essa é ter a consciência de que se nós dermos o valor àquilo que nos prejudica, àquilo que nos faz mal, nós na realidade estamos fortalecendo, entre aspas, o nosso inimigo. Nós estamos dando alimento, nós estamos dando subsídios com a nossa irritação, com as nossas respostas. E aí é onde ele fala, né? Assim, sempre que você perceber alguma coisa falsa, né, coloque de lado, dê as costas para ela. Nós não devemos simplesmente achar que existe alguma coisa ruim à nossa volta e que nós temos que dar as costas. Nós temos que ter a observância do que está acontecendo. Nós temos que entender o que está acontecendo até mesmo para ter a atitude correta. Porque muitas vezes alguém que se posiciona de uma forma contestadora em relação a gente, na verdade essa pessoa quer chamar atenção sobre ela. Se ela quer chamar atenção sobre ela, pode ser por duas razões: ou porque você não está dando o valor adequado, ou porque ela quer simplesmente criar o que a gente chama de um factoide, né? Criar alguma coisa para
justamente aumentar a crise, aumentar a contestação, aumentar o problema junto a você. E aí, como que a gente deve se comportar numa situação como essa? Em primeiro lugar, é necessário compreender o que está acontecendo. Hoje nós estamos um pouco orientais, né? Então, Sun Tzu, no livro Arte da Guerra, diz assim que a melhor maneira de você vencer seu inimigo é primeiramente conhecendo-o. Se você for para uma luta em que você não conhece o seu oponente, a chance de você ser derrotado é maior do que aquela que você vai lutar com quem você sabe quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Se o meu braço é forte e o meu calcanhar é fraco, o meu inimigo não pode saber disso, porque ele vai me bater no calcanhar e não no braço. Assim são as coisas da vida. Se nós sabemos como lidar com as pessoas não vão simplesmente vir e bater de qualquer jeito, porque isso vai fazer com que nós simplesmente demos as costas, deixando elas falando sozinhas. Agora, se uma pessoa sabe que falar sobre o meu dedo que é torto, isso me incomoda, cada vez que ela quiser me incomodar, ela diz, mas aquele teu dedo torto lá, porque ele é torto. Então, ela achou o meu ponto fraco, ela achou aonde ela me desestabiliza, então ela vai sempre bater, porque teu dedo torto. Assim são as coisas. Mas veja bem, nós estamos falando por enquanto só do ponto de vista material, do ponto de vista dos relacionamentos pessoais. Só que existe um outro lado nisso aí, que são as questões de ordem espirituais. Quando você tem uma sintonia elevada, quando o seu nível de vibração é bom, é elevado, o mundo espiritual que te circunda necessariamente também tem esse nível de vibração elevado, bom, de coisas agradáveis, de coisas positivas. Isso não quer dizer que mesmo nós sendo pessoas boas, pensando coisas boas, estando cercados de bons espíritos, não hajam outros um pouco mais distantes que sejam não tão bons, que não sejam tão positivos como a gente gostaria que fossem. E esses espíritos estão aqui, eles estão presentes. Hoje aqui, por exemplo, estão presentes os bons e os que não são bons. E por que eles estão aqui? Porque alguns precisam da nossa ajuda e outros estão aqui para ajudar. A Rosalie comentava no início, agradecia e reverenciava Dr. Hugo e todos os mentores da casa, e eu pensava comigo, né? Que bom que eles estão aqui, porque sempre estão junto de nós, especialmente no horário de trabalho. Só que também tem aqueles que não são espíritos de luz, mas estão presentes, porque eles precisam da nossa ajuda. Nós somos os trabalhadores da última hora, como mencionava a Rosalie no início. Nós estamos aqui porque somos os responsáveis por fazer as coisas acontecerem no mundo físico, em conjunto com o mundo espiritual. Nada acontece que Deus não permita, mas quando se trata do plano físico, o mundo espiritual precisa das ferramentas para que as coisas aconteçam. Nós somos as ferramentas do mundo físico. A espiritualidade utiliza a nossa energia, utiliza
o nosso ectoplasma, como eu já comentei em outras oportunidades, né, a nossa energia vital, para que a gente consiga exercer a caridade. A gente consiga, quando nós estamos na câmara de passe e que nós posicionamos nossas mãos sobre um paciente, quando nós fazemos isso, a espiritualidade está junto conosco em nossas mãos, em nosso corpo, e nós somos apenas o meio pelo qual essa energia divina chega até os nossos pacientes. Então, para que nós possamos fazer o nosso trabalho aqui dentro ou em qualquer outro lugar que nós nos propomos a exercer a nossa caridade, nós precisamos ter a sintonia com as coisas positivas, com as coisas de Deus. Se nós olharmos à nossa volta, o nosso dia a dia, nesses últimos 3, 4 meses quase, tem sido basicamente ouvir falar sobre morte, sobre doenças, sobre tristeza, sobre as pessoas que estão partindo. Aí eu me pergunto, será que esse tipo de assunto sendo repetido incisivamente, insistentemente, todo dia, todos os dias, será que isso traz uma energia boa para nós? Eu confesso que eu não acredito que isso possa ser uma coisa boa para nós. Tudo bem, a gente precisa saber o que está acontecendo, precisa ter noção do que está acontecendo, do tamanho do problema, tudo bem. Agora, se nós formos simplesmente ficar ouvindo repetidas vezes a mesma coisa, sempre naquela coisa da dor, da desgraça, do sofrimento, nós vamos acabar mergulhando nisso também. E aí, como que eu, estando devastado emocionalmente, vou chegar numa câmara de passe e vou me posicionar ali e dizer assim, espiritualidade, eu sou todo instrumento, eu estou arrebentado, eu estou com a minha cabeça no inferno, mas tudo bem, estamos aqui. Vai acontecer alguma coisa? Eu diria assim que a espiritualidade ela não vai deixar o paciente sem receber aquilo que ele precisa, seja ele encarnado ou desencarnado. Mas é evidentemente que se o paciente nesse momento poderia receber 10, ele vai estar recebendo 5, 3, alguma coisa ele vai alcançar, mesmo nós estando do jeito que nós estamos, porque ele não pode ser penalizado pela a minha postura pessoal. Ele não está aqui por minha causa, está aqui por causa da espiritualidade. Então nós temos o dever de estarmos 100% ao chegar aqui. Nós temos a obrigação de sermos os melhores trabalhadores que a espiritualidade pode ter. Por quê? Porque quem vem aqui em busca de ajuda merece e precisa. E a espiritualidade conta conosco para fazer isso. Se você está em casa, eu comentei isso já algumas vezes nas minhas reflexões, e eu acho sempre bom lembrar isso. Toda vez que eu sei que na semana seguinte eu tenho que vir fazer reflexão, eu já fico, nos dias que se seguem até chegar terça-feira, eu fico lembrando disso e pensando, refletindo sobre a reflexão, sobre o assunto, e fico sempre nessa sintonia, até mesmo porque a espiritualidade, ela sabe que quanto mais eu pensar nisso e quanto mais eu der chance para que eles me intuam, me tragam à mente aquilo que eu preciso trabalhar como assunto, melhor o meu trabalho vai ser. E aí, na terça-feira, quando eu acordo,
eu acordo com um sorriso, me lembro, mas hoje é terça-feira, eu tenho trabalho e hoje é o dia da minha reflexão. Se eu passo o meu dia pensando positivamente, vendo coisas boas, eu vou chegar aqui com uma energia boa, uma energia positiva, uma coisa que vai somar no trabalho, e não vai vir para subtrair do trabalho. Porque, como eu já expliquei uma vez sobre a forma com que acontece os trabalhos, a espiritualidade ela dispõe para a casa de uma energia para que aconteça tudo. É como se ela trouxesse aqui um caldeirão de energias positivas e diz assim, ó, está aqui, usem o tanto que precisarem, pois quando acabar o trabalho eu vou pegar o que sobrar e vou levar de volta. Assim acontece. E aí eu tenho que vir aqui e eu tenho que acrescentar a esse caldeirão de coisas boas. Eu não tenho que vir aqui assim, ó, deixa eu pegar um pouquinho para mim, porque hoje eu estou na rapa do chinelo. Não é assim. Nós temos a obrigação de nos prepararmos. Não é simplesmente assim, hoje é terça-feira, tem que ir para o centro. Vamos para o centro. Nós temos... Eu acho que é interessante que hoje o nosso tema tem muito a ver com os trabalhadores da casa. Eu achei assim muito interessante, porque nada acontece por acaso, né? A gente sabe disso. Então, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso, da importância que tem de nós estarmos sempre muito bem para vir para cá. E tudo que a gente pode fazer durante a nossa semana, para que quando chega a terça-feira, a gente esteja perfeito para estar aqui. Sabe aquela... Você pode ligar o som, seja do celular ou do toca-disco, do 3 em 1, do JBL, você pode ligar o que for e pode ouvir uma música alegre, uma música confortável, aquelas que não te machucam o ouvido, e você pode ouvir um pancadão que quando termina você fica assim ainda, fica tremendo a cabeça, né? O ouvido parece que está pulsando depois que termina a música. Até nessas pequenas coisas que podem parecer insignificantes, a gente tem como preparar o nosso dia para a gente ter uma boa noite de trabalho aqui. É naquilo que a gente conversa com as pessoas. Eu digo sempre que eu poderia vir para cá como eu gostaria de vir, 6 horas, 6h15, né, cedo, para vir ajudar e tudo, mas aí acontece uma coisa. Eu, apesar de morar não muito longe daqui, o trânsito de semáforos que tem para até chegar aqui é uma encrenca. 6 horas da tarde, 6h15, 6h30. Agora nem tanto, porque as escolas estão fechadas. Então eu acabo vindo um pouquinho mais tarde, porque o trânsito é tranquilo. Aí a gente não se estressa, chega aqui, né, de sangue doce. Até nessas coisas a gente tem que pensar antes de vir para o trabalho, porque isso ajuda a gente não perder a sintonia, chegar aqui com a cabeça boa, não pensar em problemas, né? Eu já não estaciono mais na rua, eu já estaciono lá no canteiro, lá em cima, lá no estacionamento dos carros, para não ter problema de novo. Hoje eu parei aqui na frente porque estava chovendo, né? Mas enfim, a nossa preocupação precisa ser em tudo que envolve a nossa semana, para que o resultado dela seja sintonia positiva, vibração elevada. Quando você se depara com uma pessoa na rua ou num mercado, em algum lugar, e essa pessoa de alguma forma está te desarmonizando, sai de perto, evita, troca de fila, vai fazer outra coisa, depois você volta. Às vezes
Eu no trânsito, na estrada, eu andei viajando agora há pouco e aconteceu uma situação. Eu estava na estrada, num trecho de pista simples, já passando Porto Alegre, e tinha um cara que me ultrapassava, aí ultrapassava e diminuía a velocidade, e eu tentando manter uma velocidade, eu chegava e ficava perto dele, e aquela coisa começou a me cansar. Aí né, o que eu vou fazer assim? Eu vou parar. Aí eu estacionei o carro um pouquinho, tal, dei um tempo, deixei ele ir, aí eu retomei a estrada, ele já estava longe o suficiente que eu não ia chegar de novo perto dele. É uma atitude simples. 2 minutos que você para, você já não consegue encostar no cara. Ele vai seguir a viagem dele, eu vou seguir a minha, mas eu não vou ficar estressado com ele. Né? Então, em pequenas atitudes que a gente tem, algumas são positivas, algumas ajudam e outras prejudicam. Então, quando você for avaliar o seu dia, pense assim: será que isso aqui vai ser bom para mim? Será que isso aqui... Porque, veja bem, se você olhar sob o ponto de vista de como que essas coisas todas acontecem, não em relação ao trabalho da terça-feira, mas no seu dia a dia com a família. Se eu tiver uma preocupação dessa, para que a minha relação com minha esposa e filho for boa, o resultado vai ser que a minha semana inteira vai ser tranquila. Se tem alguma coisa que eu posso fazer para evitar um estresse, eu evito, porque a consequência disso é o somatório de coisas boas que vão acontecer depois e que vão culminar numa semana tranquila. A gente tem que observar as nossas atitudes, não é apenas por aquilo que elas vão resultar, mas principalmente naquilo ou naqueles que vão se aproximar em função da nossa atitude. Se eu tiver uma briga, se eu tiver um estresse, seja com quem for, quem é que vai chegar perto de mim? Um anjinho ou um diabinho? É óbvio. Então, a gente precisa verificar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia e a consequência disso, para que nós não aproximemos de nós aquilo ou aqueles que a gente não gostaria que estivessem junto da gente. Muitas vezes, nós que não temos a visão do mundo espiritual, nós somos, vamos dizer assim, felizes por isso. Porque se a gente enxergasse o que tem à nossa volta, bom e ruim, ou a gente saía correndo, ou a gente mudava de atitude na mesma hora. Porque não pensem vocês que esse mundo que a gente não enxerga, ele é feito de flores, de santos e de anjinhos com asa nas costas, porque não é assim. Nós não estamos nesse planeta a passeio. Esse é um planeta de expiações, é um planeta de desenvolvimento da nossa evolução. Nós estamos aqui para preparar, para trabalhar a nossa evolução. Quando a gente está trabalhando em favor da nossa evolução espiritual, quando essa é uma atitude positiva que a gente tem, tudo que nos cerca é mais claro, é mais limpo. Quando a gente começa a ter atitudes que não são positivas, o que começa a surgir na nossa volta é exatamente da cor, da aparência dos nossos pensamentos. Pense em coisas boas, surgirão coisas boas. Pense em coisas ruins,
surgirão coisas ruins. Isso é sintonia. A vibração, nós precisamos ter uma vibração elevada, que é muito parecido com que seja sintonia. A sintonia nos aproxima, a vibração nos mantém. Pense em coisas boas, faça o Evangelho no lar, crie o exercício de ler o Evangelho com a família. Na minha casa a gente faz isso. Primeiro começou a minha esposa e meu filho, e eu não sabia, não me dei por conta que estavam fazendo isso, porque eu sempre deitava mais cedo nas segundas-feiras e eles ficavam na sala, e aí um belo dia eu fiquei até mais tarde e eles me chamaram para fazer Evangelho com eles. Daí eu comecei a fazer toda segunda-feira com eles. É um exercício rápido, é uma coisa simples, né? É pegar o Evangelho, fazer uma introdução, pegar o Evangelho, abrir aleatoriamente uma página, ler uma partezinha, um pequeno trecho, perguntar o que você acha, o que você acha e tal, dar uma conversada sobre aquilo, ver o que cada um entendeu, depois toma uma água fluidificada, agradece, encerra. 15 minutos do seu tempo, em uma semana, em 7 dias, 15 minutos do seu tempo, é o que a espiritualidade pede para você. Então, é uma sugestão que eu deixo para vocês. Façam o Evangelho no lar, criem o hábito de elevar seus pensamentos todos os dias. É uma outra coisa também que eu me habituei com o passar dos anos, é sempre fazer uma oração antes de dormir. Agradecer. Eu ainda não consegui o hábito de fazer oração ao levantar, mas ao dormir, ao deitar para dormir, eu estou fazendo religiosamente. Então é uma sugestão que eu dou a vocês, exercitarem um pouquinho no seu dia a dia, né? Guardarem um pedacinho do dia de vocês para entrarem em sintonia com a espiritualidade. Isso faz bem, isso ajuda, isso transforma. Vocês vão ver uma coisa muito interessante. Quando você tem uma sequência de dias pensando coisas boas, vibrando com coisas boas, na sintonia de coisas boas, tudo parece que flui maravilhosamente bem. E aquela semana em que você briga no trânsito, reclama na fila do supermercado, que você tem um atrito com a família, seja com quem for, ou no trabalho, parece que tudo cada vez fica pior, fica uma bola de neve, porque é assim. Alguns dizem assim, os opostos se atraem. Isso é mentira. O que é semelhante se atrai. Isso é uma regra. Negócio de, se você tem um pensamento bom, o que vem para a sua volta são coisas boas. Se você tem pensamento ruim, o que vem à sua volta são coisas ruins. É basicamente isso. Ok? Eu agradeço a vocês a atenção, a paciência de mais uma vez me ouvirem e eu espero que a semana de vocês seja sempre repleta de coisas boas, que vocês elevem os pensamentos todos os dias, por um pouquinho que seja, e lembrem que a terça-feira é um momento em que a espiritualidade está vibrando, torcendo para que vocês cheguem aqui bem, para que possam exercitar a caridade, para que possam ofertar o amor que vocês têm por esse trabalho e, acima de tudo, serem instrumentos perfeitos da espiritualidade, porque é isso que eles esperam da gente. Que nós sejamos
a extensão física daquilo que eles têm para oferecer para aqueles que aqui chegam, encarnados e desencarnados. Tá bem? Muito obrigado e uma boa noite.